Tudo bom, gente? Vamos para a nossa aula 2 de Química, ok? Vamos ver se eu consigo fazer ela em uma parte só. Se não for possível, eu faço ela em duas partes, não é uma aula muito longa. O conteúdo que a gente vai estudar é simples. A gente vai estudar, então, métodos ou técnicas de separação de materiais. Só lembrando, os objetivos desse capítulo, né? A gente precisa entender, classificar misturas como homogêneas ou heterogêneas. Observe essa imagem aqui ao lado. Homogênea é uma mistura que apresenta somente uma fase. Então, se a gente coloca um soluto que é totalmente diluído ou dissolvido pelo solvente, que normalmente é a água, nós teremos uma solução homogênea, onde nós não conseguimos diferenciar as fases dessa solução. Observe essa solução, essa mistura heterogênea. A gente consegue observar uma fase verde e uma fase amarela. Isso são fases. Então é uma mistura heterogênea. Hétero é diferente. Homo é igual. Ok? Ó, tudo igual aqui. Hétero, diferente, diferente aqui. Aqui a gente consegue visualizar duas fases. E vocês viram que pode ter 3 fases, 4 fases. Isso depende. Vocês também aprenderam um pouquinho sobre elementos químicos, né? Agora a gente vai identificar e selecionar métodos para a separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Se eu tiver uma mistura homogênea, como é que eu separo ela? E se eu tiver uma mistura heterogênea, como é que eu separo ela? Tá? Vocês vão ver que são algumas técnicas, alguns métodos de separação de mistura, como este aqui, ó, é feito em casa, tá? Normalmente quando sua mãe, sua avó vai fazer bolo, pão, pizza, macarrão, ela peneira a farinha de trigo. Isso aqui é um método, é uma técnica de separação de materiais. Vocês já vão entender melhor o que é isso. Vamos lá então. Como já estamos, a maior parte das substâncias são encontradas misturadas e não em suas formas puras. Lembrem-se, por exemplo, a água, né? A água que a gente bebe, a água mineral, que está escrito na garrafa, água mineral, é porque ela tem uma grande quantidade de minérios, uma grande quantidade de sais minerais. Então ela é uma mistura. Ah, professor, e existe água pura, pura, pura? Existe. Lembra que eu falei na aula anterior, acho que foi na parte 2, que em laboratório, para fazer análises químicas, é necessário uma água pura. Essa água pura é chamada de água destilada. Então é um processo, é um método de separação que se chama destilação. Tá? Nesse processo, todos os sais minerais são removidos da água, permanecendo a água no seu estado puro, né? Naquela fórmula química da água, H2O, que é formado por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, certo? Mas essa água destilada, como eu falei, ela só é usada em laboratório para análises químicas. Ela não é uma água para ser consumida. Porque o importante do consumo da água são os sais minerais presentes na água. Eles são muito importantes para a nossa saúde, tá? Então, olha só, vamos lá. Assim, na maioria das vezes, é necessário separar os componentes de uma mistura para obtermos as substâncias. Para isso, existem vários métodos de separação. Vamos conhecer alguns deles. Alguns desses métodos estão bem presentes no nosso dia a dia e nem percebemos. Por exemplo, como aqui, ó, peneirar a farinha de trigo, tá? Para quê? O que se peneira aqui? Na verdade é para você evitar que formem grânulos, que formem grãos aglomerados de farinha de trigo. Isso aqui é para que a farinha fique bem fininha, bem peneirada. Outras técnicas, outros métodos de separação de materiais são mais elaborados e só é possível realizá-los em laboratório, como por exemplo, né, a destilação de água, que eu acabei de comentar. Em geral, todos esses métodos consideram fatores como a diferença de tamanho, a densidade e a solubilidade entre seus componentes. Só lembrando, densidade, gente,
a gente considera que a densidade da água é 1, considerando que a água é o solvente universal, né? Aquilo que for mais pesado do que a água, for mais denso do que a água, vai afundar numa solução com água. Aquilo que for mais leve do que a água, aí vai boiar, digamos assim, né, na água, vai ficar acima da água. Lembrem da aula anterior que eu mostrei imagens de um copo com água, areia e óleo. Né? Então, né, nessa situação, a gente tinha 3 fases. A fase da areia, que é mais pesado do que a água, é mais denso do que a água, então afunda. A água ficava no meio e o óleo, que é menos denso do que a água, né? Então a gente pode falar menos denso ou mais leve do que a água, ficava acima da água, tá? E a questão também da solubilidade, né? Açúcar e sal, por exemplo, eles são solúveis em água, eles se dissolvem em água, eles desaparecem se a gente agitar, né? Areia. Areia não é nem um pouco solúvel em água, não é diluído na água, por mais que a gente agite. Né? Então lembrem-se da questão da solubilidade também. Então vamos conhecer alguns desses processos. Antes eu só queria mostrar aqui, ó, por exemplo, esses aqui são métodos mais elaborados de separação de materiais que normalmente são feitos em laboratórios, mas podem ser realizados em casa também. Eu vou falar deles um pouco mais ali para frente, né? Mas quando a gente fala de sedimentação, olha só, ocorre os sedimentos. Lembrem das rochas sedimentares. Né? Então, o que acontece? Se uma rocha, pedacinhos de rocha caírem na água, vão formar sedimentos ao longo do tempo. Né? Esse processo é chamado de sedimentação. Olha só, eles vão para o fundo, ficam no fundo da água. Imagine isso ocorrendo num rio ao longo de milhões de anos. É assim que vão se formando as rochas sedimentares. Eu posso separar isso aqui por decantação. Né? Eu espero todos esses sedimentos se agruparem no fundo e aí, com muito cuidado, eu despejo a água, permanecendo somente o sedimento no fundo. Porque esse sedimento ele é mais pesado, ele é mais denso do que a água. Né? Ou um outro processo é a sifonação. Ó, eu coloco uma mangueirinha para sugar a água e ficar somente o sedimento no fundo. Eu vou explicar melhor isso aqui para frente. Olha só. Separação de misturas heterogêneas. A gente está falando de misturas heterogêneas, aquelas misturas que nós conseguimos visualizar diferentes fases. Lembrem-se, hetero diferente, homo igual. Então, ó, você já observou uma panela de arroz que acabou de ser colocado no fogão para cozinhar? Se você não observou ainda, hoje, quando você assistir essa aula, amanhã, quando seus pais forem cozinhar arroz para vocês almoçarem ou jantarem, peça para sua mãe para você visualizar isso. O que vai acontecer? Quando coloca o arroz na água para cozinhar, o arroz que é mais denso, é mais pesado do que a água, ele vai afundar, tá? Ele vai para o fundo. A água vai ficar na superfície. Ó, nessa mistura de água e arroz, o cereal é o arroz, tá? Por ser mais denso, se deposita no fundo da panela. A deposição de um sólido no fundo de um recipiente é chamada de sedimentação. Sólido, grãos sólidos, pode ser grão de areia, grão de arroz, grão de feijão, né? São sólidos, não são líquidos. A água está no seu estado líquido, o arroz está no seu estado sólido, a areia também no seu estado sólido. Se eu misturar água com suco de limão, os dois estão no seu estado líquido. Por isso que a água e o suco de limão formam uma mistura homogênea. E também porque o suco de limão ele tem uma boa solubilidade na água, né? Ele é diluído na água. Então, se vocês nunca repararam numa panela de arroz, antes do cozimento, né? Peçam para visualizar isso aqui, para vocês verem que ocorre esse processo chamado de sedimentação, tá?
Então, olha aqui, ó, o mesmo pode ser observado quando enchemos um recipiente de água misturado com areia. Nessa mistura, após algum tempo, a areia, que é mais densa do que a água, vai se sedimentar no fundo do frasco. Tá? Então, você tem um copo com água, aí coloca uma colher de areia. No começo vai ficar assim, tudo misturado. Isso aqui a gente fala que a areia está em suspensão, tá? Está misturada. Mas se você deixar esse copo com água com areia parado por algum tempo, alguns minutos, né? Quanto mais tempo parado, melhor é. Mas com alguns minutos, você já vai observar que esses grãos de areia que estavam em suspensão na água vão começar a se depositar no fundo do copo. E isso é chamado de sedimentação, tá? É a mesma coisa aqui para a panela com água e arroz. Aí como é que ocorre essa separação, né? Então, mas se quisermos apenas a água que está no recipiente, o que podemos fazer? Aí você tem duas formas de separar isso aqui, por sedimentação ou por decantação, ou sifonação, né? Então, cuidadosamente, a água deve ser transferida para outro recipiente, por um processo chamado de decantação, que é esse aqui, ó. Etapa 2, decantação, tá? É só você pegar o copo com água e areia depositada no fundo, e virar a água aqui para outro copo com bastante cuidado, né? Essa transferência da água também poderia ser realizada por sifonação, essa com a mangueirinha aqui, ó. No entanto, para a realização dessa técnica é necessário colocar o recipiente com a mistura em um nível mais alto. Olha só, por quê? Porque tem a diferença de gravidade, né? Assim, com auxílio de uma mangueira, em que primeiramente deve ser retirado todo o ar por sucção, o líquido é transferido para outro frasco mais abaixo. Então, ó, aquela ideia que eu falei para vocês, coloca areia num copo com água. No início, ela vai estar em suspensão, a areia, né? Vai estar misturada com a água. Depois de um certo tempo, a areia ela vai se depositar no fundo. Esse processo é chamado de sedimentação. Se agora eu quiser separar a água da areia, eu posso fazer por duas formas. Por decantação, que é virar a água do copo em outro copo, né? Permanece a areia no fundo. Ou por sifonação, que é a utilização de mangueira. Você coloca a mangueira aqui, né? O importante, não encosta a mangueira na areia. Essa mangueira ela tem que ficar somente na água. E você suga com a boca mesmo, né? Puxa um pouco de água. Quando a água vier, aí você coloca a mangueira num outro copo, para que a água seja sugada por pressão e diferença de gravidade. Por isso que um tem que ficar mais alto, outro tem que ficar mais baixo. E aí tem que tomar cuidado aqui para que essa mangueira não sugue a areia, somente sugue a água que está aqui. Uma outra técnica ou método de extração. Extração por solvente e filtração. Esse aqui também, ó, todo dia os pais de vocês realizam isso aqui em casa. Um exemplo simples do uso conjunto desses métodos, ou seja, usar os dois ao mesmo tempo, né? Extração por solvente e filtração, é a preparação do tradicional café. Então, falei, isso aqui os pais de vocês fazem isso aqui diariamente, todos os dias em casa. Olha aqui, ó, né? Não dessa forma, talvez, de outra forma, mas isso aqui também. É um método de extração por solvente e filtração. Vamos entender melhor. Quando o pó de café é misturado com água quente, os componentes solúveis do café são extraídos do pó para a água por uma técnica conhecida como extração por solvente. O que é isso? Bom, o pó de café ele tem a propriedade ali do café. Essas propriedades são chamadas de solúveis, que elas têm solubilidade. Então, ao você colocar água quente, isso pode ser feito com água fria também, tá? Mas aí demora um pouco mais. A água quente é só para acelerar o processo, para que o processo ocorra mais rápido. Então, quando você coloca água quente no pó desse café, ou água fria mesmo, normal, esses componentes aqui solúveis do grão de café
eles vão ser extraídos do pó de café, tá? E aí vão passar para a mistura, ok? Ó, no entanto, como o pó de café não se dissolve na água e precisa ser retirado da mistura, é comum utilizar o filtro de papel ou de pano, tá? Dessa maneira, o filtro retém a borra, que é o pó do café, né, que se separa da mistura pelo método da filtração. Vocês sabem que existem outras técnicas de preparação de café que você mistura o café diretamente na água. Você pode colocar o café diretamente na água, assim como, por exemplo, aqui, ó. Coloca o pó de café diretamente na água, agita, espera um tempo o café se decantar. Tem gente que toma café assim, tá? Só que vocês vão ver que o pó do café, a chamada borra do café, fica no fundo, tá? Ele não tem uma boa solubilidade. O pó de café não tem uma boa solubilidade, mas ele tem os componentes voláteis, que são as propriedades do café, que são, sim, que daí tem uma boa solubilidade e são diluídas na bebida do café. Mas o método mais tradicional de preparação de café é utilizar esses filtros aqui, seja filtro de pano, seja filtro de papel, tá? Então, qual que é a ideia? A gente utiliza esse filtro para que o pó do café a gente consiga extrair somente os componentes solúveis do café, que vão dar a cor, o aroma, o sabor, as propriedades. E esse pó do café aqui permaneça nesse filtro, né? Porque é desagradável tomar café com um pó de café junto. Então, esse método de extração por solvente e filtração, normalmente ele é utilizado junto, e isso é feito todos os dias na nossa vida, né? Então, ó, extração por solvente, está utilizando água. Por quê? Porque lembrem-se, a água é um solvente universal, tá? E extração por filtração, utilização de filtros para separar o pó. Portanto, a extração por solvente se baseia na solubilidade das substâncias e a filtração no tamanho dos materiais que devem ser retirados da mistura. Tá? Na preparação do café, ao mesmo tempo que a água extrai as substâncias solúveis do pó do café, o pó fica retido no filtro, ok? Tá, eu vou fazer uma segunda parte dessa aula, beleza?